canções que é maravilhoso, um que ele narrou, que ele cantou, chamado A Gente Se Acostuma. Com coisas que a gente não pode se acostumar. Pensando nessa sociedade que está por vir. O nosso papel, fazendo ou não a diferença para que essa sociedade melhor venha logo. A gente se acostumou com gente puxando resíduos pelas ruas. A gente desvia do carro e desbuzina porque eles atrapalham. A gente se acostumou. Com uma cena que daqui 50 anos, como hoje em dia a gente olha 50 anos atrás, que via a aberração, que eram os preconceitos todos, que via as aberrações, que eram as famílias tradicionais, onde o marido saía, ficava 3 dias fora, noites fora, e a mulher ficava em casa. Hoje fala assim, meu Deus, como a gente era estranho, né? Ou há 2 vezes 50 anos atrás, a gente estava em vias da Primeira Guerra Mundial. Faz pouco tempo. Nós estamos muito melhores, mas veja o quanto nós temos por melhorar. A gente sabe que só em Curitiba, aqui pertinho, tem milhares de crianças das escolas de periferia públicas com 9 anos de idade que não conseguem ler e escrever direito, agravados pela pandemia. Porque eles não tinham internet em casa, como é que vão fazer EAD? Mas a gente ficou indiferente a isso. A gente via no jornal que isso acontecia, mas isso não. Tanto que a gente vê isso almoçando. De tão normal que ficou o absurdamente desumano que é uma criança não ter acesso à educação. Do nosso lado. Aqui, nesse bairro aqui, nesse aqui outro, nesse aqui outro. E o discurso aqui que queremos amparar, que não é nosso, que me dera, é para mostrar que tem histórias gloriosas, maravilhosas, nas esquinas, nas ruas, nos semáforos, e que a gente não vê, a gente deixou de ver. A gente se acostumou. Ficamos indiferentes. E aí que está o perigo. A indiferença que os autores espirituais vão dizer que gera apatia, que gera desânimo. Ora, desânimo, a palavra ânimo, do latim, ânimos, quer dizer alma. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma. É a paralisia espiritual. Você vive. Você acorda, você toma café, você vai trabalhar, você pega o ônibus, você pega o teu carro, você vai para o teu emprego. Você volta, você almoça, você tem filho, você vai ter marido, você tem esposa, tem companheiro, você vai, você dorme no outro dia. A rotina. E você é indiferente. Você estacionou. O tempo passa. Isso acontece com quem está mergulhado nos vícios, no vício da droga. Passa um tempo, a pessoa... Meu Deus. Eu me tornei um indiferente, porque fui absorvido, seja a droga qualquer que seja. Aquilo que você desconta os seus temores na comida, na droga efetiva, nos remédios que são drogas, por isso que a gente compra na drogaria. Né? E vamos nos acostumando a não mudar de rotina, a ser dragado por ela. Nós fomos nos acostumando a sermos cristãos, mas nosso sonho é ganhar na Mega Sena. Nosso sonho é ser rico, nosso sonho é trocar de carro, ou ter um carro. O cristão original lá de Jesus tinha um sonho que era doar-se para o outro, porque foi isso que ele aprendeu com Cristo. Cristo dizia aos seus perseguidores que ele não estava desdizendo os mandamentos. Os mandamentos eram aqueles: não matar, não roubar, regra simples de vida, gostar do outro, respeitar o outro, não cobiçar, amar a Deus. Jesus só fez um acréscimo com uma sutileza que só o mestre poderia fazer, que é amar a Deus e ao próximo. Então, ele ensina na sua doutrina aos discípulos, empurrando os discípulos ao aprendizado em direção ao próximo, incluindo especialmente os diferentes, os samaritanos, que eles não gostavam, os gentios, que não eram judeus, eles sempre se sentiram superiores. E foi esse o grande desafio. Eles passarem a ser não mais indiferentes com as outras etnias e passarem a ter por elas o mesmo carinho como se fosse ser irmão. Assim o apóstolo Paulo divulgou para os gentios. Assim Pedro aprendeu. Num sonho.
e foi ajudar o centurião romano que pediu ajuda para entender o Cristo. Porque ela entendeu, então, a igualdade, a não sermos indiferentes. Muito bem. As fotos falam por si só. Né? Aqui, o primeiro conceito, se você consegue passar por ele, no computador mesmo. Ah, sou eu, né? Claro. Se não ligar, não funciona, mas os velhos falam assim, essas tecnologias, né? Que a gente não entende. Eu vi com a pessoa que passa da geração, ela olha e franze o olho de longe e fala, essa tecnologia não funciona. Né? Ao contrário da empatia, a indiferença por alguém se manifesta pelo sentimento de apatia, que é aqui falamos que dá origem ao desânimo, do desânimo para a tristeza, da tristeza para a depressão, daí para a paralisia evolutiva, você fica estagnado. Só lhe interessa você mesmo, seus, teu filho, tua esposa, teu mundo, tuas coisas. O contrário da mensagem do Cristo. Que você não tem tuas coisas, isso não é o importante. No Evangelho, o Espírito Lázaro diz: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Veja as tecnologias, o quanto a gente avançou. A gente está falando agora, conversando agora, e a NASA preparando o seu foguete para Marte para começar a implantar base na Lua. Né? Temos GPS hoje em dia, com todo mundo no bolso. Sistema de posicionamento global por satélites. Nós somos capazes de fazer muitas coisas. Por outro lado, fomos ficando indiferentes. A gente passa apressado com celular, com tablet, por cima de mendigos nas ruas, dizendo que eles são vagabundos, sem entender as doenças por trás disso, as psicologias atravessadas, as doenças espirituais, as provas duras que aquele espírito tem que passar, esperando que nós passemos por ele e sejamos cristãos. Porque foi a história mais provocativa de Jesus, no nosso ponto de vista, muito humildemente dizendo, é uma história das mais conhecidas. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os samaritanos eram antigos judeus, foram mesclados, viviam numa região separada da Samaria. Eles se desviavam, se xingavam, se atiravam pedras quando se viam. Não raro faziam do sul para o norte um desvio para não passar por dentro da Samaria. Numa dessas, Jesus resolveu passar, que é a história do poço de Jacó, que vem a mulher e ele se dirige à samaritana. Mas não nessa ocasião, mas numa outra. Os sacerdotes, os doutores da lei, representantes da religião, estavam ali próximos, os discípulos, os seguidores, tentando pegar Jesus no erro das Escrituras. E Jesus confirmando os 10 mandamentos, o amar o próximo. É nessa ocasião que alguns perguntam, mas que próximo? É uma pergunta interessante, porque amar o próximo, ok, mas qual o conceito de próximo? O meu filho é próximo, se eu amar ele, né? Se você fizer esse entendimento, você está satisfeito se você ama somente a sua família e mais ninguém. Você mora 20 anos no prédio, teu vizinho na frente mora 20 anos, você vai te dar um desconforto quando você abre e se encontra com ele, sabe aquela coisa? Vai pegar o elevador, você volta, você quer pegar sozinho. Você... E Jesus diz, ali estava Rabino, estava Nicodemos, estava sacerdotes, os discípulos, e falou assim, havia, entre a passagem da descida de Jerusalém para Jericó, um caminho difícil, que tem muitos assaltos, um caminho difícil de fato, vinha um homem andando, e a história que nós conhecemos, é isso? E foi assaltado, foi batido, ficou no chão machucado. Jesus diz assim, veio um doutor da lei, estava por ali com ele, passou e nada fez. Veio um rabino. É como se hoje em dia, Jesus falou assim, veio um palestrante espírita, passou e nada fez. Veio um padre, passou e nada fez. Veio um pastor, passou e nada fez. Veio um catador, desde que ninguém sabe o nome, porque a gente se acostumou a ver eles puxando o carrinho e não se interessa pela vida dele. Esse catador parou o carrinho. Era o samaritano, na história original, né?
atendeu, cuidou, trouxe-o para casa. No dia seguinte, deu café da manhã, umas moedas e ficou à disposição. Olha quanta coisa ele fez, indo muito além. Então, o próximo era qualquer um que esteja próximo a você, o suficiente para que você possa atender, nem que seja com a vibração mental. Próximo é alguém um amigo teu que mora lá numa região do norte do país, que está passando necessidade. Você faz uma prece. E para o pensamento não há distâncias, né? E aqui, então, gostaria de lembrar que nosso vício é essa indiferença moral. E é isso que temos que combater em nós, com um treino, passar a se interessar pelas pessoas, pelas histórias. Um amigo me disse que ali no bairro Boa Vista tinha um senhor, com um carrinho de mão, cheio de latinha. Ele não tinha carrinho, então fez um carrinho de mão, carregando latinha. 78 latas, mais ou menos, de Coca-Cola, essas coisas, dão 1 quilo, e vende a R$7, né? É a renda. Então você tem que pegar 80 latinhas para pegar R$7. A marmita mais barata é 11. Então ele tem que pegar 180 latinhas. É um senhor de 70 e tantos anos. Estava deitado na grama, caído. Horas. Conta esse amigo que alguém parou o carro e falou assim: senhor, tá tudo bem? Eu tô cansado, dor. A pessoa perguntou: você está com fome? Tô, meu filho. Até constrangido. Então a pessoa foi na padaria, pegou um comer, etc., trouxe para aquele senhor, perguntou o nome, mas José, seu José. O senhor mora aqui perto? Mora aqui perto, estou sempre por aqui na rua. Ir além. O senhor José fez diferença descomunal na vida da pessoa que parou para ajudar. Foi um ótimo segundo, como se fosse o anjo da guarda, inspiração. Para agora um pouco para você olhar para o próximo. Porque essa vida é indiferente a tudo e a todos, revoltada. Ah, o mundo não tem jeito. Ah, a política é assim. Ah, porque tudo é assim. Aí está sempre reclamando, entendendo que reclamar, clamar é gritar, chamar. Você fica gritando, não muda nada. Se onda sonora mudasse alguma coisa, quem morasse perto do aeroporto era só rico. E nós temos nós estamos ali, né, perto do aeroporto, a ONG também, tem um bolsão de pobreza. Não muda nada. Toda resistência orgulhosa terá que ser dotada, ser vencida. Bem-aventurados, diz Lázaro. Lázaro mesmo, que foi redivivo por Jesus, volta aqui como Espírito, escrevendo a mensagem do Evangelho, que é essa aqui. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Meu Deus, como me bato mesmo. Sei. Eu falo mais demais na conta? Muito bem. Vou aproveitar o embalo. Acho que sugiro mudar, acho que o próprio notebook ali. Eu vou pedir licença para antecipar uma outra história de lembrança. Conta um amigo de uma instituição também. Tive para ele uma jovem, está no ensino médio, entrou agora, chama Fran. Jovem que sofre ainda os abusos do racismo, do preconceito. Né? É muito pobre, sua mãe é catadora também. A Fran está fazendo magistério, quer ser professora. E ela reconheceu, fazendo um estágio na ONG, que ela tem dificuldade de leitura, que ela fala errado, porque cresceu com o costume da cultura. Não é que fala errado para o padrão que se espera de professora, né? De colégio, etc. Então ela chegou e falou assim: tio, esse amigo falou, pedi um livro. Vou pesquisar. Eu quero um livro que se eu começar a ler, eu vou melhorar. Olha que menina maravilhosa. Um livrão desses, né? Para começar a ler. Ora, no mundo, as histórias de pessoas que venceram a si mesmas, muitas estão repletas de exemplos assim. O que mudou a vida da pessoa foi um encontro fortuito com alguém que estendeu a mão, que falou uma frase, mas fez o suficiente, fez a diferença na vida daquela pessoa. Um livro pode fazer a diferença na vida da Fran, totalmente. Custa uns R$80 o livro. E aí? Como é que a gente se organiza? Sabe a quantidade de jovens que gostariam de ter um livro para aprender a gostar de ler, porque o colégio está longe disso. Para eles se sentirem bem. Porque eles têm vergonha de uma entrevista de emprego, eles não conseguem ler direito.
Qual o nosso papel nisso tudo? Ah, mas eu não tenho tempo para isso. É isso que os textos tratam. Haverá quem, Kardec pergunta, pela sua posição, não tem a possibilidade de fazer o bem? Ah, eu sou isso, sou diretor, sou fundador, não tenho, minha vida é uma correria. E aí, a resposta dos Espíritos: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia de existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Ser útil a alguém e pensar nisso todos os dias. Caridade não é um projeto de domingo, de sábado, de terça à noite. Ação social é uma coisa, caridade é outra. Caridade é sentimento, é você constantemente. Acordou no seu prédio, vai sair trabalhar, passou pelo porteiro é o próximo. Oi, seu João, você está bem? Está chovendo hoje, mas vamos em frente, porque Curitiba é assim mesmo. A gente gosta da chuva, a gente gosta do calor, do frio, de tudo. Você foi para o ponto de ônibus, o próximo é a pessoa que está no ponto de ônibus. Você entrou no ônibus, o próximo é o motorista, é o cobrador, é quem senta do teu lado. O próximo é todo mundo. Mesmo os que votam num partido diferente do teu. Mesmo os que tenham opinião diferente da tua. Mesmo que sejam pessoas cujas ideias você não compactua. É o próximo. Esse é o exercício cristão. Como disse Jesus, amar os vossos inimigos, mas é difícil. Ah, é sim, se fosse fácil, a gente estaria reencarnado em Júpiter, voando, como os espíritos por lá fazem. E não se rastejando aqui na luta por comida dia a dia. Porque essa é a nossa situação de evolução. No livro dos Espíritos diz, assim, o indiferente, nosso tema, responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Se a gente não consegue juntar dinheiro com os amigos para comprar um livro para uma jovem que pede, e ela, porque não tem isso, deixou de avançar na vida, é nossa responsabilidade. Conjunta é nossa. Kardec pergunta nos Espíritos sobre a evolução humana, e os Espíritos respondem, numa sociedade civilizada, não há quem passe fome. Bom, lá na vila tem um monte de gente passando fome. Sim, nós estamos em 2022. Sim, isso é verdade. E sim, para fazer a diferença, uma amiga viu uma coisa que há anos nós não víamos. Cesta básica, cesta básica, cesta básica, cesta básica. E no mercado pessoal, a gente vai lá e compra iogurte. Compra requeijão. Mas na cesta básica que a gente manda, não tem requeijão, não tem iogurte. Não é justo. Decreto lá. O que meu filho pode ter, todo filho, porque é próximo, todo jovem pode ter. Temos que dar um jeito. Cesta básica agora tem iogurte. Ah, a criança não gosta de iogurte, ela gosta de, como disse sua mãe, de doce de leite. Doce de leite. Se a mãe, minha filha, pede, sai se quebrando para conseguir. O outro filho lá pede, o outro filho é o mesmo filho que eu tenho genético. Não há diferença, porque estamos falando aqui de uma família espiritual. Que Jesus abriu os olhos para que a gente pudesse enxergar o outro. Então, se você vai fazer compra, já que está caro, você sabe disso, você vai na padaria, compra dois pão de queijo, R$ 59. Vocês estão loucos? Né? Requeijão nunca mais eu vi. R$ 9. Eu lembro do tempo que era 3, era tão bom. Para comer um monte, né? Então, babava requeijão, agora não pode. Natal tem requeijão, sabe? Nutella, então, nunca na vida será possível comprar Nutella. Né? Mas essa relação que estamos brincando aqui é para que a gente enxergue que você vai comprar. Pense que se você comprar um iogurte a mais, um desodorante a mais, os jovens lá não têm desodorante. Não está na cesta básica. E os jovens não estão conseguindo emprego. Vai fazer o quê? Não tem? Não vão mudar? Para o meu filho posso, para o outro não. Enxergar. É o que nós gostamos de deixar como
Recado de hoje, vindo dessas mensagens. Podemos avançar? Mais um? No livro Emmanuel, do Chico Xavier, que é um compilado de mensagens do Espírito Emmanuel, ele diz assim, capítulo 5, a indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera, quer dizer, nubla os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade prejudiciais em todos os aspectos da sua carreira evolutiva. A gente se acostumar e ficar indiferente faz com que a gente adoeça, não encontre razão para viver. A gente estaciona, a gente paralisa, a gente cristaliza no mal. Porque no mundo avançado, não fazer o bem é mal. Faz mal. O nosso estado normal, espiritualizados, é sempre vibrando pelo bem. E não no momento específico. A alma estacionária, parada, até então refratária às pugnas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Atire-se à luta com devoção e coragem. O Emmanuel estava dizendo aqui que, de repente, para essa alma estacionária que está indiferente, Deus dá a oportunidade de dar um chacoalhão. Quem aí não passou pela experiência de perder o emprego e teve que mudar de vida? Estava acostumado, estava acomodado. Aí perdeu o emprego, teve que se reinventar e se descobriu um novo ser. Quantos não passaram por isso, né, na pandemia? Gente que abriu na garagem de casa coxinhas, outros salgados. De pessoa que nunca tinha cozinhado na vida. Eu sou um excelente cozinheiro, fiz um curso aqui e estou tendo renda disso. Me reinventei, cresci. Uma doença que te botou na cama, te assustou ou te assusta. Está aí para te fazer refletir. Deus não quer o mal de ninguém. Ele quer que dessa oportunidade que você está passando, que não foi criada por Ele, mas por você. A isso chamamos de resgate, os orientais chamam de karma, nome que queira dar. A reencarnação deixa a vida justa. Se a vida fosse uma só, uma criança que nasce com um problema físico já não seria justo? Deus não seria justo? Mas a reencarnação, nós entendemos na infinitude que há a possibilidade de eu entender que se eu fiz mal ontem e se eu me enxergo bem na minha intimidade, eu posso ter uma ideia do que fiz de mal ontem, numa vida anterior. Estou resgatando aqui. O cristão, diante de uma prova difícil, ele ajoelha e agradece, como fazia Francisco de Assis, que levava a questão do próximo às raias do infinito, porque o próximo para ele era a abelha, a colmeia, era o lobo que ele aplacou, eram os insetos, eram os animais, eram as plantas que tinham dele o mesmo cuidado, que eram seres vivos da criação. Olha onde chega o nosso potencial. Vamos mais um para encerrarmos. As criaturas vivem a sua tragédia de pessimismo e descrença. À sombra de governos de experiências tão penosas às coletividades, encaminham-se com indiferença para a subversão e para a desordem. Vivemos tempos estranhos assim ainda. Gente que lidera massas erra e não tem a humildade cristã do Cristo de reconhecer o erro. Gente que lidera massas tira potencial de recursos chegarem até essas massas e não vê isso. Ou gente que lidera as massas, confrontando essas massas como se fossem agrupamentos distintos, de facções distintas, que não devem nunca estarem juntos. No livro Brasil, Coração do Mundo, o Pacto do Evangelho, os Espíritos deixaram claro lá que nós seremos uma nação que nas próximas décadas abraçaremos povos vindos de outros países, porque o mundo passará por mudanças nessas profecias ditas, né? Não somos refratários para tudo a ninguém. Temos que rever tudo que nós vemos,
Entender que todos somos afrodescendentes, todos saímos da África biologicamente. A genética nos mudou aspectos externos, cujos corpos nós vamos trocando ao longo das vidas. E o outro sempre será teu irmão. A outra sempre será teu irmão. O caminho sempre será o perdão. Sempre será o perdão. E você não se permitir ver o mundo como está hoje e continuar indiferente. Postar uma coisa indignada não traz diferença para ninguém. Ir lá e ajudar, estendendo a mão, suando, traz a diferença. Ir lá, amar, ver a família como está, o que precisa. Tu quer uma bolacha? Vou comprar bolacha. Aquelas que tem bolacha, chocolate, bolacha. Porque a família quer, a criança quer uma bolacha, precisa comprar uma bolacha. Não está na cesta básica a bolacha? Como assim não está na cesta básica? As crianças merecem isso. Merecem aprender a ler. E todos eles, o mundo todo, nesse sentido, espera de cada um de nós, religiosos, que façamos a nossa parte. Que façamos a diferença na vida de alguém. Não só dos que estão debaixo das nossas asas, né? Mas os que estão mais longe e mais distantes. Seu José, a Fran, a mãe da Fran, a dona Marta, a senhora, com o peso do racismo que passou durante a vida, catadora, disse-nos ontem: sonhei que eu estava escrevendo um livro. E graças a Deus ela sabe escrever. A grande maioria ela não sabe na idade dela. E estou escrevendo. Perdido na Floresta, chama o livro. Sensacional. Você imagina o sonho de alguém digitar isso, gastar lá uns R$1.000 para poder imprimir umas cópias. Você realiza o sonho de alguém que muda a vida de alguém por R$1.000. Eu não tenho R$1.000, estamos em crise, eu tenho minhas contas para pagar. A gente não consegue juntar 1.000 pessoas dando R$1 cada uma. Porque a gente está muito indiferente. E é preciso mudar isso. É preciso mudar isso. Diz Emmanuel, diz Kardec, diz as almas generosas, que nos ajudam a entender que a gente pode fazer a diferença, que a gente deve fazer a diferença. Perdão pelo tempo. 35 minutos falando. Já pagamos os pecados devidos de hoje, me ouvindo. Vamos fazer as nossas preces, a nossa prece final de hoje. Desejando a todos um começo de ano fantástico, um ano de muito carinho, de muita caridade, de muita diferença. Senhor Jesus, estamos aqui para agradecer as provas por que passamos, as dificuldades por que passamos, as saudades, as frustrações, porque nos fazem crescer. Mas aproveitamos, Senhor Jesus, pois Tu és nosso mestre amado, o representante do nosso Pai, que nos dá a liberdade de pedir, nos dá uma ajuda para enfrentarmos a nós mesmos, enxergarmos o que ninguém vê, enxergarmos o outro, na mansuetude, na doçura, na calma, na humildade, na benevolência, na indulgência, no perdão. Ajuda-nos a sermos melhores, hoje, amanhã e sempre. Nós te pedimos em especial, antes de nos atender, se assim fosse possível, atender-se a todas as crianças que clamam por um mundo mais justo, por uma chance a mais, por uma dor a menos, que possamos encontrar ensejo de ajudar mais, de fazer mais e de reclamar menos. Senhor Jesus, abençoa-nos hoje, as pessoas que estão aqui e aqueles outros amigos que aqui não puderam estar, os catadores, os solitários, os moradores de rua, os nossos políticos, nossos líderes, os empresários que geram emprego, os trabalhadores, os operários, os poetas, os professores, possam todos sentirem-se mais fortes e confiantes
num futuro melhor. Hoje e sempre. Que assim seja.